Então, vamos lá. A liberação de drogas, o aborto, então as pessoas... Então, para mim é verdade realmente que deputados, vereadores e senadores da esquerda normalmente chamam esses assuntos para a pauta, né? Tanto o aborto quanto a legalização das drogas. Mas por que eles fazem isso? Em relação às drogas, por exemplo, tem estudos que comprovam que a nossa sociedade seria muito mais saudável, né, com as drogas legalizadas do que mantendo elas, né, na clandestinidade. Então, por exemplo, você tem dois estudos, um de 2019 e outro de 2010, que dizem o seguinte: a cada ano, aproximadamente 600 pessoas surtam por uso de maconha. O de 2010, que foi um estudo feito durante 4 anos, né, um estudo de 2006 até 2010, ele diz o seguinte: 350 pessoas morrem de overdose pelo uso de cocaína a cada 4 anos. Agora, veja só, a cada ano 25 mil pessoas morrem na guerra ao tráfico de drogas. Isso incluindo policiais, que são pais de família, e inocentes. 5 mil? Caralho, meu irmão, tá vendo? Por isso que meu pai libera essa desgraça, amigo. Exatamente o contrário, cara. Seria muito melhor você trocar esses 25 mil mortos, né, causados pela guerra ao tráfico de drogas por 600 surtados de maconha e 350 overdoses de cocaína a cada 4 anos. E que fosse 1000. Que fosse 1000 surtados, né, de maconha por ano e que fossem 1000 overdoses de cocaína por ano, nem a cada 4 anos. Não seria muito melhor do que 25 mil mortes por ano? Para. Você vê viciado, traficante, porra. Essas porra tudo tem que se meu irmão. Mas então, você acha que a sogra do Bolsonaro, por exemplo, que por um momento ela esteve envolvida com o tráfico, né, num momento de dificuldade, você acha que a Melissa está presa até agora, ter sido fuzilada? Ela, até a avó dela, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por tráfico de drogas, 3 anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora que já tem seus problemas, pela idade, faixa de 80 anos, e agora está todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu 3 anos de cadeia. Como é que você acha que está a cabeça dela no momento? Qual o ganho jornalístico disso? Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. É exatamente isso, a gente tem que estender esse entendimento e até esse sentimento para toda a periferia. Entendeu? Muita gente que se envolve com o tráfico de drogas, às vezes por conta do dinheiro, por causa da grana, nem tem toda a condição de se reabilitar e de voltar para a sociedade como pessoas de bem, como essa senhora, como a sogra do Bolsonaro. Quem ganha com isso? Parece que eles esculachar a minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade para fazer o trabalho social que ela faz, ela está batida, arrasada. Para que isso, porra? E aí, é muito difícil compartilhar da indignação do presidente? Eu concordo com ele plenamente. E a gente precisa pegar esse exemplo e ver que nem todo mundo que se envolve com o comércio de cocaína e maconha nas comunidades fazem parte dos soldados do tráfico, que andam encapuzados, que andam armados. E são essas que vocês têm bastantes aqui? Não, desse AK a gente tem na pista hoje, agora, a gente tem uns 3 desse agora nesse pedaço Agora, aqui, ó. só nesse pedaço? É, uns 3 desse. É. Que tipo de arma é essa? É a Glock. Glock. Posso ver? É rajada? Porque Se você apertar aí, sai tudo. 30 de uma vez, rajada. Vai rasgando tudo que tá na frente. Menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal e impressionam quando aparecem no jornal da banda cara com trapos com uma uzi na mão. Parecendo árabes do caos. Sinto muito combate, mas é por isso pensar que esses caras é que são os donos da biografia, já que a grande maioria daria um livro por dia sobre a honestidade e sacrifício. A honestidade e sacrifício. A gente precisa perceber que não é nenhum absurdo trazer essas pautas para o debate. Muito pelo contrário. O que não se pode fazer é fazer o que o ministro Osmar Terra fez no início do governo, em 2019, engavetar um estudo de anos da Fiocruz, que exatamente chegava à conclusão que algumas drogas, principalmente as mais leves, poderiam, né, já ser legalizadas. Quando você nega uma pesquisa dessa de uma instituição que é uma referência mundial, que é a Fiocruz, e ainda descredencia a Fiocruz dessa maneira, dele não se pode alegar ignorância, que ele não sabe o que é a Fiocruz. É só má fé. Sim. Você vê uma coisa? Você bebe? Se eu bebo? Claro, porra. Claro. Então, você sabia que o álcool mata 35 mil pessoas por ano?
Mas só socialmente, com os amigos, a gente leva degradado, cada um leva uma pinga e tal, e eu só lembro no dia seguinte quando eu chego em casa, entendeu? Mas é tudo social. É que o governo atual, ele vetou a publicação de uma pesquisa feita pela Fiocruz que mostrava o álcool como um problema muito maior de saúde pública e em quantidades crescentes de incidência relativamente às outras drogas.